Irmãos, hoje eu separei para vocês um testemunho, mas um testemunho muito impactante. Testemunho da pastora Andréia de Jesus. Esse testemunho ela deu lá para o canal Crente Podcast. Uma vida marcada pelo destempero, uma vida marcada pelo amor ao dinheiro, às drogas e às coisas que não agradam a Deus. Um dia, muitas pessoas cercaram ela, deram uma surra e quando ela menos percebeu, apareceu um homem com uma marreta. Uma das pessoas que estavam espancando ela ajeitou a cabeça e ela levou uma marretada na cabeça. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Eu te convido a você assistir esse corte comigo até o final e depois assistir o episódio completo lá no canal Crente Podcast, tá bom? Te convido a deixar o teu like nesse vídeo. Te convido também a se inscrever em nosso canal. Se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Envie para um amigo, envie para um familiar. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de oração, tá bom? Eu sei que muitas vidas vão ser impactadas através desta mensagem. Eu te peço também para você deixar aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH. Que Deus abençoe. Eu costumo dizer que o Senhor me tirou literalmente da garganta de Satanás, né? Eu vim para a presença do Senhor, pesando ali 31 quilos, fumando uma quantidade de 35 pedras de crack todos os dias. Foram 2 anos e 6 meses da minha vida como moradora da Cracolândia. Foi de lá que o Senhor me tirou. E às vezes as pessoas perguntam para mim se a minha vida inteira ela foi assim, nas drogas, no crime, e eu sempre vou dizer que não. Na verdade, eu cresci no berço evangélico, né? Eu cresci no berço evangélico. Até os meus 15 anos de idade eu servia ao Senhor. Dentro da minha casa nós crescemos, nós tivemos ali uma família muito conturbada. Foram situações muito difíceis. Nós crescemos com um padrasto agressor dentro de casa, abusador dentro de casa. Ele sempre agrediu a nossa mãe. Muitas vezes minha mãe tem que parar no hospital, né? Da agressão foi tão grande, tão violenta. Ele é alcoólatra, né? Minha mãe é evangélica, ele é alcoólatra. Então, ele espancava a nossa mãe. E durante as madrugadas, quando ele estava alcoolizado, ele abusava não só de mim, como também das minhas irmãs, porque eu tenho algumas outras irmãs também. Sim. E esse abuso percorreu na minha vida aí por uns 10 anos seguidos, né? Muito tempo. Foi uma infância muito difícil. Só que era interessante e ele sempre ameaçava, né? Se a gente contasse para nossa mãe, ele iria matar a nossa mãe. Então, assim, nós crescemos guardando aquilo, porque se estava ruim como a nossa mãe, imagine sem ela por perto. E todos esses abusadores, eles sempre ameaçam as vítimas, né? Isso, sempre. A matar, né? Sempre. E a gente criança, né? Sendo que ele já tá matando, né? Porque é uma situação complicada. Só sabe qual o sentimento disso quem realmente passa por isso. E hoje nós vivemos, muitas crianças, eles sofrem esses abusos, né? E eles têm que permanecer calados. Então, assim, sufoca. E são vários tipos de abuso, porque além de ser um abuso físico, é um abuso psicológico também. Sim. Porque não deixa de ser um abuso psicológico. Porque quando você diz para a pessoa, olha, se você abrir a boca, se você contar, eu vou matar quem você mais ama. Então, isso é um abuso psicológico. Isso mexe muito com o psicológico da criança. A criança cresce uma criança revoltada, né? Porque, na verdade, eu era uma criança muito revoltada. Eu sempre fui muito revoltada, eu sempre fui muito agressiva, porque nós somos o espelho do que nós temos dentro de casa.
E é isso que os pais precisam entender. E você procurou, como assim, se defender desse jeito, né? Agressiva. Agressiva, isso, eu era Como agressiva. você não conseguia se defender daquela violência, você procurou um jeito de se defender, né? Dessa maneira, Isso. violência. Eu me tornei agressiva na escola. Eu cresci uma criança agressiva. Eu agredia as outras crianças na escola por o que eu não podia fazer, o que acontecia comigo dentro de casa, eu não podia fazer dentro de casa, então eu fazia na rua. Sim. Eu agredia os meus amigos na rua e eu fui crescendo com essa revolta, né? Só que dentro da igreja e a gente frequentava escola bíblica dominical, porque minha mãe sempre fez questão. Eu costumo dizer que nós somos cria de escola bíblica dominical, porque lugar para se aprender a palavra, para entender realmente quem é Deus é quando nós de criança, né, frequentamos a escola bíblica dominical. A gente nunca esquece. Não. Né? E ali a gente sempre aprendia, né, que quem bebia, quem fumava, era possuído de demônio. Então eu não julgava meu padrasto. O que acontecia, eu não colocava a culpa no meu padrasto, mas eu colocava na bebida. Então, eu passei a minha vida, a minha infância, dizendo que eu nunca na minha vida eu ia beber. Eu nunca ia beber, eu nunca ia fumar, porque senão eu ia ser endemoniada. Porque era o que nós aprendíamos na escola bíblica dominical. E crescendo na igreja, cantando no grupo, nas crianças, e o tempo foi se passando, a gente começou a cantar no grupo de adolescentes, no grupo de juvenis, e assim foi, porque a minha mãe sempre fez questão, né, de ensinar e levar os filhos. Às vezes a gente nem queria ir, mas ela praticamente obrigava. Não, vocês vão, porque moram embaixo do meu teto, vocês vão para a igreja. Porque é isso que muitas mães precisam entender. Você precisa ensinar o seu filho, você precisa levar o seu filho, e era o que minha mãe sempre fez. Então, a gente foi passando por todos esses processos, foi crescendo dentro da igreja, continuando. E eu já comecei a entender muito da Bíblia, porque eu gostava de ler, eu gostava de entender a palavra do Senhor. Eu gostava muito de levar meus amigos para a escola, até para a escola dominical, até porque naquela época, uma infância muito difícil, não tínhamos dinheiro para muitas coisas e as escolas bíblicas chamavam a nossa atenção. Quanto mais visita você trouxesse, você ganhava uma estrelinha e você ganhava o presente. E eu lembro que os presentes sempre eram roupa, né? Então, para nós era muito bom, por nós não termos condições de estar sempre comprando. Então, muitas vezes eu até agredia meus amigos na escola. Para eles participarem, porque eu queria ganhar estrelinha. Eu tinha que ganhar estrela. E com 15 anos de idade foi quando a situação da minha vida começou a complicar, né? Porque aos 15 anos de idade eu comecei a cantar no grupo de jovens da igreja a qual eu frequentava, né? E era uma felicidade muito grande. Hoje já não se vê mais essa felicidade, né? Hoje parece tão normal, né? Mas naquela época, quando chegou para cantar no grupo de jovens, meu Deus, era alegria. Era uma festa. Porque a gente já estava adulta, né? A gente já se sentia adulta, cantando nos jovens é adulta, pronto. E eu lembro que nesse mesmo ano ia ter mais uma festividade. E essa eu estaria participando. Eu estava muito feliz. Minha felicidade era muito grande. E eu lembro que eu sempre tive amigos na escola que bebiam e fumavam. Porque o beber e o fumar na porta das escolas, isso sempre existiu. Né? Eu já passei dos 40, então isso sempre existiu na porta da escola. Eu lembro que eu queria que meus amigos participassem, né? Eu queria que eles vissem eu no grupo de jovens, porque eu queria mostrar que eu já estava grande, eu estou nos jovens. Eu era minúscula, porque tamanho eu nunca tive, né? Mas eu já tinha idade para cantar no grupo de jovens. Então, ali eu estava evangelizando meus amigos na porta da escola, porque eu sempre gostei mesmo de convidar, de levar. E enquanto eu evangelizava, eles estavam bebendo, eles estavam fumando. E eu costumo dizer que passou um endemoniado. Né? E às vezes a pessoa pergunta, mas por que endemoniado? E a minha resposta sempre vai ser a mesma, porque aquele que fala da vida do teu irmão, ele não é liberto, ele é endemoniado. Infelizmente, é isso. Essa é a realidade. E ele mais um outro, foram dois rapazes quem passou, e me viram na porta da escola, né? Me viram junto com os meninos que estavam bebendo, que estavam fumando, e eles foram falar pro pastor, meu Deus, que eu estava na porta da escola bebendo e fumando. E aí, no dia da festividade, eu lembro que a igreja estava muito cheia, meus amigos estavam lá. Estava cheio dos meus amigos. Os 3 bancos da igreja eram meus amigos da escola, que estavam presentes. Então, assim, ali a minha felicidade, eu vi que ela estava completa, né? Mas durou pouco tempo.
Porque quando o pastor, ele subiu no altar, no microfone, Ai, gente. na frente da igreja inteirinha, na frente dos meus amigos, na frente de todo mundo, ele simplesmente, ele olhou para mim e ele me mandou levantar do banco que eu estava, Nossa, porque eu não meu era Deus. digna de estar sentada ali. Porque eu estava na porta da escola, bebendo Quem e é homem fumando. para julgar, né? E naquela época, quem estiver assistindo que tem a minha idade ou é mais velho vai entender bem isso. Tudo que os pastores diziam para os nossos pais naquela época era lei dentro das nossas casas. E a minha mãe, ela sempre seguia o livro de Provérbios à risca. Se necessário for, corrige o teu filho com vara. E literalmente, ela corrigia os filhos com vara mesmo, entendeu? Sim. Então ali eu entrei em desespero, porque eu não sabia o que fazer. Porque não era verdade, eu não bebia, eu tinha muita raiva da bebida. E por que não chamou no cantinho antes para conversar? Então, entendeu? Para procurar saber, Sim, né? é um sem entendimento, sabe, né? Sem sabedoria. Porque Total. o único que deve julgar é Deus, não o homem, né? E logo assim, No dia da festividade, no meu primeiro dia Deus, da festividade. isso aí entendeu? acaba com a alma. Então, e aquilo ali me deixou desesperada, eu entrei em desespero. Só que com 15 anos naquela época, gente, a gente ainda brincava de boneca, eu lembro. brincava de casinha, pulava corda, brincava de né? elástico no meio da rua. Eu lembro que eu apanhava da minha mãe porque eu arrancava o elástico das roupas para poder juntar com os elásticos das amigas na rua pra gente fazer Olha. um elástico para pular. Então, assim, era uma inocência diferenciada. Nós não tínhamos a visão que os adolescentes hoje têm, uma visão do mundo diferente. A nossa visão era totalmente diferente. A gente cresceu na igreja, a nossa vida era igreja, escola, casa. Igreja, escola, casa. Não existia um outro caminho, né? Então, Sim. crescemos ali naquela bolha ali, sem conhecer nada do lado de fora do mundo. Sim. E quando o pastor disse isso, eu entrei num desespero tão grande, sem saber o que fazer da minha vida. E eu me levantei do banco. E quando eu me levantei daquele banco, na hora, Satanás colocou na minha cabeça e no meu coração que eu ia fugir de casa. Meu Deus. E Satanás deixou bem claro que se eu voltasse para casa, a minha mãe ia me matar de tanto me bater. E ali eu saí correndo no meio da igreja, E quando eu saí correndo no meio da igreja, próximo da igreja tem uma igreja católica. E eu sentei ali na porta daquela igreja, e eu não sei quanto tempo eu fiquei na porta daquela igreja chorando. Eu lembro que eu tinha umas moedas, porque depois que acabasse a festividade, nós íamos juntar os jovens e íamos todos para a pizzaria. Sim. Porque era normal na época, né? E ainda é, né? Então a gente ia para a pizzaria. E aí eu lembro que eu fui na padaria, tinha uma padaria próxima, eu comprei um cigarro e eu comprei uma cachaça. E eu sentei e eu falava para mim, já que eu bebo, que eu fumo, eu vou beber e eu vou fumar. Só que ele não conseguia nem beber, ele não conseguia nem fumar. Até porque eu não sabia nem fazer não, isso, né? Entendeu? Então, assim, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, chorando, desesperada, porque eu comecei a chorar desesperadamente. E uma senhora passou. Era uma senhora bastante conhecida no bairro, pelo que ela praticava. Então, ela era bem conhecida no bairro. E eu lembro que ela passou e voltou, porque ela viu o meu choro e ela voltou. E ali ela perguntou para mim o porquê que eu estava chorando daquele jeito. E ali eu disse para ela o que tinha acontecido, né? Eu disse que o pastor tinha dito na igreja. E antes de eu dizer, eu não cheguei a dizer para ela que eu não bebia nem fumava. E ela olhou nos meus olhos e disse assim para mim, mas menina, eu vejo nos teus olhos que você nem bebe e nem fuma. E ali pela primeira vez saiu da minha boca o que acontecia dentro da minha casa, quando o meu padrasto estava alcoolizado. Só que eu também disse para ela que eu ia fugir de casa. Mas eu falei para ela, só que eu vou fugir de casa. E eu sempre vou dizer isso e frisar muito bem isso, que se tem algo que Satanás gosta, é de ter certeza daquilo que sai das nossas bocas. Ele gosta de ter certeza. E às vezes a gente costuma repetir por várias vezes aquilo que não é para ser repetido. E sabe que a palavra é poderosa. Sim. Né? O que a tem gente muito fala tem poder. Tem muito poder. Tem muito poder. E ali eu falei para ela que eu ia fugir de casa e ela falou para mim, você tem certeza que você vai fugir de casa? E ali eu dei certeza para ela que eu ia fugir de casa.
E ela falou assim pra mim, ela olhou pra mim e disse assim: menina, eu não vou te deixar largada por aí não, viu? Eu vou te levar pra dentro de um lugar onde ninguém fala mal de ninguém. Onde que foi esse lugar? Então, tá aí, né? Porque eu já frequentei diversos tipos de religiões. Só que, infelizmente, né? Sim. Infelizmente, a religião que a gente vê todos os dias falando mal um do outro é no nosso meio evangélico, né? Não tem como negar isso, porque isso é algo real. Então, não era para a igreja que ela ia me levar. Ali ela me levou para dentro de um centro de Umbanda. E ali ela me levou para dentro de um quarto. Eu tenho vários recortes pelo corpo, no pescoço, nas costas. Porque ali eu comecei a me deitar, né? Me deitar para... E eu falo uma coisa, a gente aqui, né? Não estamos falando mal das religiões. Não, de forma nenhuma. Né? Mas, assim, a gente está falando o que aconteceu, né? Sim. Na vida Sim. da pastora. E a gente respeita, né? Cada um a sua religião, né? Mas é o que você passou Sim. naquela hora. Sim, foi o que eu passei ali. E ali eu comecei a me entregar, né? Me entregar completo nessas obras, né? Eu comecei a deitar dentro de um quarto onde tinha 147 altares montados no ferro para Exu. E ali eu comecei a me recortar, eu tirava dos meus próprios sangue para alimentar. E em troca, eu sempre pedia algo. E você não voltou mais para casa? Não. Ninguém sabia de mim. Meu Deus. Ninguém sabia mais de mim. Eu não voltei mais para casa. Minha mãe passava dias e noites, né, me procurando, né, mas não encontrava. Até porque eu fiz questão de ninguém saber, né, porque eu não queria mais voltar. Eu tinha medo de voltar para casa depois de tudo que aconteceu. E aí já veio o Satanás juntando tudo. Eu ia voltar para casa para quê? Para continuar passando pelo que eu estava passando na mão do meu padrasto. Então, não... Tinha isso ainda, né? O padrasto. Entendeu? O abusador. Então, a gente apanhava, era espancado o tempo inteiro, entendeu? Não tinha lugar para apanhar, apanhava em qualquer lugar e tinha os abusos. Então, ali onde eu estava, eu não sofria abusos, entendeu? Eu não apanhava e eu estava fazendo aquilo que na hora começou a me agradar. Então, assim, eu me sentia bem. Você não tinha noção daquilo, mas era como um refúgio. Isso. Naquela hora Isso. ali, né? E ali, todas as vezes que eu fazia alguma coisa, eu pedia em troca fama, dinheiro e mulher. Porque ali eu já entrei já no homossexualismo também. Nossa. Ali foi uma ida para tudo. Eu entrei na Umbanda, Candomblé, o homossexualismo, e ali eu já comecei a beber. Aí ali eu já comecei a beber. Ali eu já bebia. Ali eu comecei a beber, ali eu já aprendi a fumar. E ali eu só fui indo cada dia a pior, né? Cada dia pior. Ali eu já me envolvi, foi o meu primeiro envolvimento com mulheres, foi ali, né? Na época eu lembro que foi uma mulher bem mais velha do que eu, né? Eu tive esse envolvimento com ela. E ali eu comecei a sentir prazer naquilo. Comecei a gostar. Ali eu já comecei a fazer alguns trabalhos mais pesados, ali no meio de todos ali. E a única coisa que eu queria era crescer naquele meio. A única coisa que eu queria era ter fama, a única coisa que eu queria era ter mulheres e dinheiro. Era só o que eu queria, eu só pedia isso, fama, dinheiro e mulher. E aquele mundo começou a me agradar. Porque eu sempre vou dizer isso, que Satanás ele vai te dar. Ele vai encher seus olhos. Ele faz o prato bem feito, né? Mundo, bem cheinho. Se eu falar pra você que o mundo ele é ruim, ele é feio... Não, ele não é. Se fosse assim, muita gente não estaria no mundo, Sim, né? Entendeu? Ele é bonito. Ele é bonito, ele é colorido. Ele mostra, assim, algo que é surreal na sua vida. Só que é o que ele mostra na hora. Só que aí depois, aí vem... Isso é só a capa, cobrança, né? Isso, a cobrança. Só cobrança. A cobrança, ela vem depois, né? Então, assim... E ali, dentro daquele lugar, eu comecei a me envolver... com pessoas do tráfico. Ali dentro? Ali dentro. Eu comecei a me envolver com pessoas que roubavam, eu comecei a me envolver com pessoas que vendiam droga. Você fazia trabalho para eles? Isso. Aí ali eu comecei a me envolver. Comecei a me envolver com eles, comecei a ver que eles ganhavam muito dinheiro, e aquilo ali começou a brilhar meus olhos.
Começou a brilhar, brilhar, brilhar. E eu queria saber mais, saber mais. E ali eu só criando amizades com eles, só andava junto com eles. E me veio um convite. Me veio um convite para sair de São Paulo. Para ir para Florianópolis. E ali eu aceitei. Só que era para praticar assaltos. Meu Deus. Eu saí de São Paulo para praticar assalto em Florianópolis. Só que na época não era qualquer assalto, né? Não era qualquer assalto. As empresas não pagavam com cartão. Pagava dentro das próprias empresas. E ali alguém de dentro das empresas passava todas as coordenadas pra gente. E ali a gente se armava até os dentes, entrava nas empresas e tirava os dinheiro das empresas, os malotes de lá. Meu Deus. E ali eu comecei a juntar, eu não gastava esse dinheiro. Eu comecei a juntar porque eu queria crescer, eu queria ter fama, eu queria ser como eles. Entrou no mundo da magia negra, né? Macumba. Já foi entrando no mundo da máfia. Um foi levando o outro. Um foi levando o outro. Pior, mais pior, e se aprofundando mais isso, ainda. Isso. Esse é o mundo. Um caminho te leva para o outro. E você vai cada dia mais se aprofundando e é onde você começa a se perder. E para você, assim, para a pessoa que está nesse mundo, é uma maravilha, né? Não vê erro assim. Não vê. Totalmente cego. Não vê. Você começa a ter dinheiro, as pessoas começam a comentar, Meu você Deus. começa a ter vários relacionamentos. Porque ali, quando eu comecei a ter dinheiro, quando eu comecei a andar com eles, eu comecei a ter muitos relacionamentos. Eu tinha várias mulheres aos meus pés. Eu tinha mulheres aos meus pés. Então, assim, eu tinha a mulher que eu quisesse, eu escolhia a mulher que eu quisesse para ficar comigo. Então, assim, eu comecei a criar fama no meio deles, que era tudo o que eu pedia. Era fama, dinheiro e mulher. Era só o que eu queria ter. Eu não pedia outra coisa, eu não queria mais nada além disso. Era só o que eu queria. E ali eu comecei, com esse dinheiro, eu comecei a juntar e montando bocas de tráfico. Ali eu comecei a traficar. Já entrou? Já entrei e ali eu fui crescendo. Meu Deus. Eu fui só crescendo. Fui me envolvendo cada dia mais, né? E você vai se envolvendo mesmo. Tive vários problemas. É dinheiro fácil, né? É dinheiro fácil. Mas é um dinheiro que vai muito fácil também. Né? É um dinheiro que vai Vem muito fácil e vai fácil. Chegou um tempo da minha vida que eu morava numa casa que eu morava com 3 mulheres. E eu dizia que as 3 eram minhas. Meu Deus. Como ser humano é, né? E boniteza não tinha. Boniteza não tinha mais dinheiro. Boniteza não tinha, gente. Não tinha, real. Não tinha. Não tinha. E eu parecia um menino, né? Ninguém... Não era a sua identidade, né? Era uma coisa que... Não, porque ali eu já rapei cabelo, ali eu já não... Eu já usava cueca. Eu tenho até a foto da identidade aqui, gente. Você que tá aí, tá assistindo aí, ó. André, isso. Isso aqui é quando você era ainda, né? Essa foto ainda quando eu tava no homossexualismo. Sexualismo. Dá pra ver, né? A produção aqui. Tava no homossexualismo, eu me transformei no menino. Sim? Eu me transformei literalmente em um menino. Não era mais uma menina. Essa aqui era a identidade que você usava. Isso, a identidade que eu usava, né? Sim. E ali eu só fui crescendo no meio deles, né? E aí eu tive vários problemas com a justiça, porque a gente vai ter problemas com a justiça, porque esse mundo vai te levar a isso também, né? E chegou um tempo que eu resolvi voltar para São Paulo. Né? Por que você quis voltar? Não deu mais para... Então, eu quis voltar para São Paulo porque eu queria matar meu padrasto. Você colocou isso na sua cabeça? Sim. Mas você já via maquinando isso na sua cabeça? Sim. O meu foco era matar o meu ele. padrasto. Sim, o meu foco era matar, era tirar a vida do meu padrasto. Esse era o meu foco, né? Então, assim, passou 19 anos da minha vida. 19 né? Foram 19 anos da minha vida. Você entrou com 15 anos, ficou 19 anos nessa Fiquei vida. no total de 19 anos. E 19 anos sem aparecer, sem nada. E a minha família achando que eu estava morta. Minha família achando que eu estava morta. Já tinham me dado como morta, na verdade, né? Meu Deus. Já tinham me dado como morta. Né? Mas a minha mãe, depois que eu voltei, ela falou que quando eu estava com 6 meses de desaparecida, Deus usou um irmão na igreja e disse para ela que não importasse o tempo que passasse, mas que a filha dela ia voltar
ia voltar viva. É. E a minha mãe sempre E ela acreditou, esperou, e sempre. acreditou. E ela sempre diz que o coração de mãe não enganava, né? Porque coração de mãe é algo surreal, né? Coração de mãe, ele vai Tá sentir. conectado. Mesmo que saia do ventre da mãe, sempre vai estar conectado. Então, quando alguém... Isso é ciência também. É conectado, não tem como. Por isso que a mãe sente. Mãe sente tudo, mãe sente Sente. tudo. Então, sempre quando alguém dizia que eu estava morta, ela falava que não estava, porque o coração de mãe dela não enganava ela, né? Então, ela sabia que eu estava viva. Eu lembro que eu vim de Florianópolis para São Paulo, acho que era mais ou menos 960 quilômetros. E eu vim gravando o nome da minha mãe, né? Porque eu tinha certeza que, depois de tantos anos, se eu chamasse ela de mãe, ela não ia saber mais quem eu era. Passou muitos anos, Muitos né? anos. Eu cresci, fiquei diferente, me transformei num menino, entendeu? E tinha isso ainda. Você né? entendeu? Então eu tinha me transformado num menino. Um menino, porque assim, e eu nessas idas de tráfico e tudo, eu usava muita cocaína. Eu usava cocaína. Eu cheirava Além de vender, muito. você usava. Eu usava muita cocaína. E quanto mais cocaína eu cheirava, mais cocaína eu queria cheirar. E quanto mais dinheiro eu tinha, mais dinheiro eu queria ter. Eu não largava de ter dinheiro, eu queria dinheiro. A minha vida era dinheiro, a minha vida era cocaína. Você era escrava do dinheiro. Do dinheiro e da Acho que cocaína. escrava das drogas, de dinheiro. Não tem como dar certo. E eu lembro que eu tinha nojo de que eu usava crack, viu? Eu tive muito nojo. Porque aqueles meninos cracudos, eu falava, esses cracudos, esses noia, esses meninos... Porque quando você se envolve nesse mundo do crack, você perde a dignidade. Sim. Você perde tudo que você tem. A única coisa que você tem é a dignidade. Aí você entrou nesse mundo e você perdeu. Perde. E eu sempre dizia que estava ali uma droga que eu nunca ia usar. Porque perdi até a dignidade. Porque eu cheirava cocaína, não cheirava qualquer cocaína. Porque quem vive nesse meio não cheira qualquer cocaína. Não é essas cocaínas que é vendida. por aí. Até isso, né? Entendeu? Até É como isso se fala, é diferente. frescurento, né? Tem Isso. que ter uma coisa bem boa. É. Meu E aí, Deus. Quando eu voltei Sim. para São Paulo, eu fui para lá, gravando o nome da minha mãe. Só que quando eu cheguei no portão, eu sabia que a casa era própria na época, tá? Porque foi uma prova muito grande para se comprar aquela casa, então eu sabia que a casa era própria. Então eu tinha aquele endereço, era o que eu tinha. Sim. E eu fui bater lá. Você lembrava ainda? Sim, eu fui bater lá. Só que quando eu cheguei no portão, eu não consegui chamar o nome da minha mãe. E eu gritei bem alto: Mãe! E ali, quando a minha mãe apareceu, eu não reconheci a minha mãe. Eu não reconheci porque... Porque ela envelheceu? Na verdade, porque... a minha mãe ela era fortinha. E quando eu voltei, ela estava bem magrinha. Ah, Que ali ela já estava com diabetes emocional, pressão alta emocional, porque a sumida de um filho, qualquer mãe sofre. Sim. E isso vai mexer com o emocional da mãe. sim. Isso vai trazer consequências. Que foi o que aconteceu. Porque minha mãe teve 5 filhos. Dos 5 filhos que ela teve, eu era a única pessoa que como diziam, era ovelha negra. Né? Eu era a ovelha negra da família. Então, assim, eu me despenquei, sumi, e minha mãe não sabia a notícia de mim, e aquilo vai adoecer uma mãe. Porque hoje tem muitas mães que estão doentes, porque o filho sumiu. Porque é uma dor. É como arrancasse um pedaço dela, né? Você entendeu? Do coração, pedaço. da alma. Tira um pedaço De uma tudo, mãe. de Então, tudo. por mais que o filho seja difícil, por mais que o filho seja trabalhoso, é um pedaço da mãe. Então a mãe vai sentir. Então, assim, eu vejo isso hoje onde eu moro, porque eu conheço muitas mães que os filhos estão desaparecidos e elas sofrem muito. Sim. Porque vai para as drogas e some. E tem muitas mães que, infelizmente, hoje, abrem a porta e colocam o filho para fora de casa quando o filho usa droga. Porque não é fácil. Você lidar com um usuário de droga não é fácil. É muito difícil, porque você não consegue ter nada que o usuário de droga ele vai tirar e ele vai vender, viu? E eu lembro que quando eu chamei mãe no portão, Sim. quando ela fez assim no portão, ela na hora, ela me reconheceu. Ah, ela Mãe. reconheceu. Né? E eu lembro que ela colocou o joelho dela no chão e ergueu os braços dela e agradeceu a Deus. Porque ali Deus tinha cumprido uma promessa sobre a vida dela, né? E Glória ali a Deus. eu recebi um abraço dela. Muitos anos da minha vida que eu não recebia aquele abraço. Meu Deus. Saiu de casa com
Desapareceu, né? Desaparecer. Assim, da vida Desapareceu dela. da vida. E coisa linda é um abraço de mãe. O abraço de mãe, ele cura muita coisa. Ele cura muita coisa, abraço de mãe. E ali ela deu aquele abraço que anos da minha vida não recebia. E minha mãe simplesmente mandou eu entrar. Ela falou, me entra, filha. Há anos O que você sentiu ali na Então, hora? eu tinha me transformado num ser humano tão ruim. Tão ruim. Eu gostei do abraço. Sim. Mas eu tinha me transformado num ser humano ruim. Então eu já não sabia mais o que era o amor. Eu não sabia mais o que era amor. Eu não sabia mais o que era sentir amor por alguém. Eu não sabia mais o que era sentir piedade de alguém. Eu não conseguia. Eu não conseguia ter isso. Saudade você tinha? Saudade? Não, eu não tinha saudade. Então, e ali... Ah, tá. Você veio fazer ali, você foi fazer ali, foi querer tirar a vida do tirar a seu vida dele, padrasto. porque eu já tinha tramado Não isso. era encontrar sua mãe. Não. Eu fiquei todos esses anos da minha vida tramando a morte dele. Todos esses anos da minha vida. Eu ficava ali de que forma isso ia acontecer, né? E eu lembro quando ela me abraçou e me mandou entrar, e é algo muito interessante que naquele dia ela tinha todos os motivos do mundo para não abrir aquele portão para mim. Eu estava toda de branco, com a cabeça rapada na gilete, um turbante na cabeça, 25 guias no peito que dava no joelho, porque eu gostava de sair na rua mostrando quem eu era. Meu Deus, você não tava vestido de homem, então? Tava? Ainda com a marquinha da cueca aparecendo ainda. Jesus. Porque eu andava mostrando a marquinha da cueca. Detalhe, eu andava mostrando a marquinha da cueca. E ali, e a minha mãe, e eu entendo hoje, que a minha mãe, até hoje, ela entende que o ministério dela não começa do lado de fora. Porque é isso que nós precisamos entender. Que o ministério do crente não começa do lado de fora, né? Porque não adianta amar o filho da irmã que é gay, não adianta amar o filho da irmã que se droga, e quando o problema entra dentro da sua casa, você abre a porta e põe pra rua. Isso, você Que não amor resolve, é esse? né? Não, Você isso não é amor. Cuida, não é. Isso não é amor. Não é. E ali, quando ela mandou entrar, eu já entrei com a mão nas costas, porque o revólver estava nas minhas costas. Meu Deus. O revólver estava nas minhas costas. Eu fui direto matar meu padrasto. Ele tava lá. Não. Ah, meu Deus. Então, eu não matei o meu padrasto. Graças a Deus. Não foi do querer do Senhor. Eu digo que não foi do querer do Senhor. Só que... Não é, né? Então, a gente não pode tirar a vida de ninguém. E quando eu vim de lá para matar ele, eu vim com outro propósito, porque quando eu tive alguns problemas com a justiça, eu ouvia muitas pessoas que não vêm ao caso, tem um ministério que não vem ao caso, qual seja, que só prega bênção, né? E muita gente dizia que Deus dá, 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 e não cobra nada, né? Então era muito fácil o evangelho assim. De Evangelho graça assim é fala fácil. assim, né? Evangelho assim é fácil. Só dá, né? Só dá. E aí, o que acontece? Eu vim para matar meu padrasto e eu falei, depois eu vou para a igreja dos crentes. Para ver se Deus é tudo isso aí mesmo. Né? Eu vim com esse intuito. Não tinha outro intuito na minha vida. Só que aí eu não matei meu padrasto, mas eu também não fui para a igreja. Né? Só que com o dinheiro que eu vim embora, porque eu vim com muito dinheiro. Sim. Com o dinheiro que eu vim embora, eu continuei da mesma forma. Né? E onde que estava o padrasto? Trabalhando. Estava trabalhando. Ele trabalhava com construção. Sim. Né? Então, ele ficava vários dias fora. Ah, eita, Ele ficava só vários Deus dias mesmo. fora, trabalhando. E ali eu também, com o dinheiro que eu vi, não fui para a igreja. Né? Então, eu continuei no mundo do tráfico. Você voltou ou ficou ali mesmo? Fiquei em São Paulo. Ficou em São Paulo. Fiquei em São Paulo. Não na casa da minha mãe, mas eu fiquei em São Paulo, Sim. né? E com o dinheiro que eu vim, eu continuei no mundo do tráfico. E eu montei algumas casas de prostituição. Nossa. Porque era a forma mais fácil de se lavar dinheiro. Era uma forma fácil. Né? Era uma forma mais fácil. Hoje tem outros meios. Naquela época era casas de prostituição. Né? E eu lembro que ali a gente aliciava meninos e meninas para trabalhar. E eu continuei tendo mais dinheiro, e ganhando mais dinheiro, e querendo mais dinheiro, e usando mais cocaína, e queria mais cocaína, e participava muito de rave, muito de balada, então usava muita droga, tomava muita balinha, e sempre me achando a poderosa. Sim. Porque quando você está nesse meio, você se acha poderosa. Você acha que você pode tudo.
que você consegue mandar e manipular a todos. Porque é isso que acontece nesse meio. Você pega o menor e você vai manipular o menor, que era o que acontecia comigo. Eu vivia rodeada de pessoas. Pessoas que eu manipulava, entendeu? Pessoas que eu fazia com eles aquilo que eu queria fazer. E o que me desse vontade, eu fazia. Que depois isso começou a acontecer comigo. E aí, eu usava cocaína, usava balinha, bebia muito, eu gostava muito de tomar uísque, eu tomava muito uísque, vivia louca de droga e louca de cachaça. Isso, de Então, álcool, essa era a minha vida. E eu lembro que eu recebi um convite para ir numa festa. Era uma festa que ia demorar 4 dias. Só que só tinha pessoas do meio da classe que tinha dinheiro, pessoas que viviam no mundo do crime, no mundo do tráfico, era só essas pessoas, né? Naquela época eu costumava dizer que era pessoas grandes, porque grande hoje para mim é só Deus. É só Deus. Né? O único grande hoje para mim é Deus. Não existe ninguém maior do que Deus. Sim. Não existe. O único é Deus. E eu lembro que eu fui para essa festa, né? Foram 4 dias de festa, direto. Sem parar. Sem parar. Muita droga, muita prostituição, muito tudo que não prestava. E ali, eu louca já todos esses dias, com muita droga, com muita cachaça, com muito tudo. Eu lembro que acabou a cocaína. E eu queria usar droga. Ali foi onde eu... Aquele dia... Caiu de uma... Achou... Aquele dia ali, Satanás falou, hoje eu tiro ela de tudo. Hoje eu tomo tudo que eu dei pra ela, eu tomo hoje. Hoje eu levo ela pro buraco. Aquele dia ali, aquele dia estava marcado por Satanás para acabar com a minha vida. Porque ali acabou a cocaína, ainda tinha muita bebida, eu queria usar droga. E eu queria, porque quem usa droga tem esse maldito dizer que precisa dar o último teco. E eu disse que eu precisava dar o último teco. Eu parecia um menino, né? Vocês já viram minha foto? Sim. Eu parecia um menino e tinha um rapaz usando crack, né? Como eu não tinha mais cocaína, ele olhou pra mim, ele simplesmente olhou pra mim e falou pra mim, cara, dá um trago aí, meu. Nossa. Ó, a voz do inimigo ali, ele falou pra mim assim, é só um trago e já era. Pra quem não acredita nisso, eu dei um único trago naquele crack. Eu não dei 2 tragos. Meu Deus. Eu dei um trago naquele crack. Eu acho que devo ter demorado uns 15 minutos, mais ou menos. E quando eu voltei ao meu eu já voltei viciada no crack. Meu Deus. E ali eu já queria crack. Eu já queria fumar crack. E daquele dia em diante, eu nunca mais parei de usar crack. Eu dormia crack, eu acordava crack. E ali eu comecei a perder a tal da consideração entre eles, né? Porque quem vive nesse meio sabe. Sim. Que quando se envolve com crack, perde a tal da consideração entre eles. E ali eu comecei a usar muito crack, eu já não queria saber de mais nada, só queria usar crack, e eu comecei a perder tudo que eu tinha. E ali eu comecei a perder tudo. Vendendo tudo? Vendendo tudo, trocando por sacos de crack. Meu E foi Deus. indo. E foi indo. Enquanto eu tinha as coisas para vender, eu consegui... E Sim. não conseguia ainda me manter. Só que eu já perdi pessoas. Ali as pessoas começam a se afastar de você. A viciou, né? Ficou viciada. Só que enquanto eu ainda tinha dinheiro, ainda tinha alguns gatos pingados que andavam perto de mim. Sim. Por quê? Porque eu tinha dinheiro, então eu tinha o que oferecer. Porque quando nós temos o que oferecer, nós vamos ter pessoas ao redor de nós. Eu acho que deve ter um ano e meio, mais ou menos, usando crack, consumindo com o dinheiro das coisas que eu tinha. Chegou um tempo que acabou. Acabou tudo. Aí eu, viciada no crack, sem saber o que eu fazer, perdi tudo que eu tinha. Perdi tudo. Quando eu digo eu perdi tudo, é que quando você perde família, você perde amigo, você perde tudo. Eu perdi tudo o que eu tinha. E ali, o que me restou foi morar na rua. Ah, meu Deus. Foi morar na rua. Temos umas fotos aqui sua. Eu Como sou aqui era, tá né? Aqui tá com uma setinha em azul, né? Isso. Essa que tá com a seta em azul, ali era eu. Isso aí você vivia já na rua? Ou Não, aí era você na época... tinha as coisas tudo? Aí era na época que eu tinha nome entre Sim. eles. Essa foto aí eu tinha nome entre eles. Aí tem... Pode passar outra?
Essa foto foi no meu batismo. Foi depois que eu aceitei Jesus, uma semana que eu estava na igreja, eu já desci as águas. Isso aí mostra como era antes, né? Essa foto aí foi quando eu já estava pelas ruas, eu estava tomando etanol. Ah, você já estava pelas ruas. Essa foto eu estava tomando etanol. Pode prestar atenção que eu tô toda inchada, né? Porque o etanol, ele vai inchando. Sim. Eu não bebia mais Velho Barreiro, Goró de 51. Não. Não fazia mais efeito. Nossa. Não fazia mais efeito. Eu podia tomar litros e litros que não fazia mais efeito. Então, eu aprendi a tomar etanol. Porque quem mora na rua bebe muito etanol. Deus. É normal tomar etanol. É normal. E eu cuspia sangue. Eu passava o tempo cuspindo sangue. Eu comecei a ficar com a boca preta. Você pode pensar, minha boca era muito preta. Tá bem. Dá pra ver. Isso são causas que o etanol causa. E ali no organismo. Isso. E aí eu comecei a ter tuberculose. Meu Deus. Eu tive uma tuberculose atrás da outra. Tem mais? Isso aí você vai falar também, Essa né? foto aí, eu já tava no crack, né? Você pode ver que eu tô bem mais magra do que a outra foto. Então, eu já tava no crack. Aí foi depois que eu tive alguns problemas com a justiça, que eu voltei, eu já saí muito, muito mais complicado no crack. Sim. Então, eu já tava perdendo já não tava mais bonita. Bonita eu nunca fui, né? Mas eu era melhorzinha. Não, pelo o que você se passou ali, ninguém é bonito, né? Ninguém fica, porque a droga, o álcool consome tudo. E o crack tava me emagrecendo demais, né? E ali eu já não tinha mais amigos. Eita. Aí eu já tava praticamente só. Aí foi quando eu cheguei, eu tinha 31 quilos aí, eu pesava 31 quilos. Bem magrinha. Eu tinha o peso de uma criança. Eu costumo dizer que eu tinha pescoço, olho e cabeça, foi só o que sobrou. Porque a pele, ela ficou despencada. Sim. Você pegava, era o osso e a pele Meu Deus. pendurada. E aqui foi a transformação. Aí foi a transformação. Aí que Jesus fez. Aí eu já na presença do Senhor, porque quando Glória você está a Deus. na presença do Senhor, você tem brilho, Sim. né? Você tem um brilho, Deus, ele transforma. Fica linda e maravilhosa. E realmente, Deus deu um banho ali de misericórdia, viu? Ai, Deus, isso aí que você tá no crack, né? Aí eu tava no crack. Eu já tava aí a época que eu já tava perdendo o resto do que eu tinha no crack. Pode passar? Aí era quando eu ainda tinha dinheiro ainda. Olha. Aí era quando eu ainda tinha... Mulheres, dinheiro. Mulheres, dinheiro. Essa época aí era uma época que eu dizia que era a época das vacas gordas. Eita, Jesus. Também, né? Também. Meu Deus. Olha. Aí, Jesus. eu não tinha um dente na boca. Você pode prestar atenção que eu não tinha Sério? dente. E aí eu tava nas ruas, aí eu já tava já nas últimas, eu costumava dizer. Aí eu fui para uma festa da minha família. Ah, você foi? Fui, eu apareci do nada. Na verdade, não é que eu apareci do nada. Na verdade, eu fui roubar eles, né? Porque a minha mãe sempre me ajudou, né? Mas eu roubava, o tempo todo eu vivia roubando. Da casa dela? Na casa dela, na casa dos meus irmãos. E aí foi aniversário de uma sobrinha minha. E aí eu estava sem dente, porque o crack, ele tem o poder de corroer os dentes. Acabar com tudo, né? O crack, ele corrói os dentes. Então eu perdi todos os dentes aí. Olha, Jesus. Aí, além de eu estar acabada, magra, eu perdi os dentes. Meu Deus. Que é isso que as drogas fazem, sim. né? As drogas acabam de verdade com você. Tem mais ou acabou? Acabou, né? Acho que acabou, Então, vamos voltar. Bora. Então, e eu, quando eu perdi tudo, eu fui pra rua. Né? Eu fui pra rua e o caminho de quem vai pra rua é a Cracolândia. Não tem outro caminho. Quem é viciado no crack e vai pra rua, não tem mais o que fazer da vida, vai pra Cracolândia. Só que eu conhecia pessoas na Cracolândia. Porque como eu vim desse mundo do tráfico, eu conhecia pessoas que traficavam. Na época eu conhecia pessoas que traficavam. O meu apelido era Jagunça. Jagunça? Um ser humano com vulgo jagunça não era gente não, viu? Eu não era gente. Meu Deus. Eu não era gente. E eu lembro que eu fui pra lá pra trabalhar. Eu dizia que ia trabalhar, porque é um tal de um trabalho, né? Eu fui pra lá pra trabalhar. E ali você vende? Isso. Pra
consumir. Vende para consumir. Então, só que o meu foco ali era virar gerente das bocas. Eu não tinha dito que eu tinha me viciado em crack. Eu tinha dito que eu tinha perdido todas as coisas que eu tinha. Eu perdi. Eu perdi tudo. Porque quem é viciado não perde a consideração entre Sim. eles. Então, eu não disse que eu estava viciado no crack. Então, ali eu vi o inimigo trabalhar. Porque quando eu disse que eu tinha perdido tudo, mas não tinha dito que eu tinha perdido pro crack, Sim. eu achando que eu ia virar gerente das bocas, eu lembro que um deles falou pra mim, Jagunça, a gente tá precisando de alguém para trabalhar aqui. E aí, eu com aquela ilusão que eu ia virar gerente de boca. Não. Ele falou, aí eu perguntei pra ele o que era pra fazer, ele falou pra mim, pra ficar aí no meio desses zumbis aí, ó, passando crack. E ali eu achei que era a minha única solução. Porque pelo menos eu ia ter um dinheiro, né? E ali eu aceitei. E quando eu aceitei, ele olhou pra mim e falou assim, Jagunça, tem mais. O teu pagamento em crack. Ele não sabia que eu usava crack. Nossa. Ele não sabia. Mas o meu pagamento, ele era em crack. E ali foi quando eu fui me afundando mais. Agora, as pessoas lá, como você falou, né? Ele falou até assim, né? No meio dos zumbis. No meio dos zumbis, eles sabem. Gente, mas aí esses zumbis aí não tem nada, como que eles conseguem tirar dinheiro? Então, essa parte, as pessoas, a gente pede na rua. E as pessoas têm medo. Pelo medo das pessoas, para você sair de perto, as pessoas te dão. Aí eles vão lá e compram. Aí vai juntando, fica no farol, o carro para, Meu Deus. pede uma moeda, 5 centavos, 10 centavos. Olha. E aí vai juntando, até dar o valor. E o crack é uma droga barata. O crack não é uma droga cara. Porque olha assim, né? Tá ali um monte de gente, tudo é viciado. Não tem nada. Tem nada. Mas usa o crack. Usa o e dia continua inteiro. usando o Usa dia crack inteiro, o dia porque eu sei inteiro. que é comprado. Usa crack o dia inteiro. É comprado. Meu Deus. O crack é comprado. Ele não é dado nada de graça. O crack é comprado. Você muitos juntam reciclagem. No centro da cidade, tem muitas empresas. E ali é descartado muito papelão. Sim. Muitas garrafas plásticas. Então, você vai juntando e vende. E é barato. O papelão é barato, o plástico é barato. Mas você vai juntando até dar R$5. Juntar, Aí deu R$5, você corre e usa uma pedra de crack. Hoje eu não sei mais o preço que tá, mas na minha época era R$5. E assim, Então, fuma rapidinho. Fuma rapidinho. Você juntou os R$5, você correu, em muita moeda, você vai em algum lugar, troca aquelas moedas, traz uma nota de R$5. Meu Deus. E aí você usa o crack. Que dá pra comprar um pão, né? Então alguma coisa não pra compra. comer. Até tem fome, viu? Até tem fome. Mas o vício, ele é maior do que a fome. E comida eles encontram fácil. Eles encontram fácil? Encontra, tem muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas que dão, né, comida, eles encontram. Agora, crack não. Não. Comida tem que ter dinheiro, né? Comida tem muita gente que dá, só que é algo que eu friso isso. As pessoas costumam levar a comida na madrugada. Na madrugada tá todo mundo drogado, não come. Não come. Você já sabe como, né? Funciona. Não come. Ali. Não come. É a hora da fome. É a hora de da... manhã. É a hora que a brisa da droga passou e que a barriga começa a doer de fome. E que aí você vai pedir. Você pede na intenção de comer. É verdade. Sim. Você pede para comer. Sim. Quando é de manhã, você vai pedir... Dá um dia para comprar um pão. É real, você quer comprar um pão. Só que quando você pega o dinheiro na mão... não vai comprar comida. Não vai comprar pão. Porque não é fácil você dar a comida, meu Deus. Quando eu sentia muita fome, que a pessoa ia me dar, eu tinha muito isso. Quando a pessoa vinha me dar algum dinheiro, eu falava assim pra pessoa, me dá alguma coisa pra comer? Porque se você me der o dinheiro, eu vou usar droga. Eu era sincera. Sim. Eu sempre fui muito sincera. Mas se você me der o dinheiro, eu vou usar droga. Mas é porque agora eu tô com fome. Porque a fome dói. A fome é algo que dói muito. A fome não é algo normal. Só quem passou fome um dia sabe o que é a fome. Só que o vício, ele é bem maior do que a fome. Não adianta. O vício, ele é algo maldito, ele é algo surreal. Então, ele é bem maior, né, do que a fome. Sim. Então, você vai usar droga. E a droga, ela vai te alimentar. A droga, ela alimenta.
A droga, ela te alimenta. Então, acabou a fome. Você usou a droga, acabou a fome. Então, ali eu passando a droga. Quanto mais droga eu vendia, mais crack eu usava. Então, assim, eu nunca precisei me prostituir por crack, por droga. Até porque eu vivia minha vida no homossexualismo, então eu tinha muito nojo de homem. Eu tinha nojo, tinha paura de homem. Hoje, eu dentro da igreja, hoje eu evangélica, hoje eu me relaciono com homem, até porque Deus, quando Ele me libertou por completo. Né? Porque Deus, ele não deixa vestígio. Deus, nada ele pela tira, metade, não, Ele não faz nada pela nada. metade. Deus, ele liberta por Glória a completo. Deus. Não adianta. Hoje, infelizmente, a gente vive um ministério complicado, né? Que as pessoas já, Deus deixou um vestígio. Não, gente, Deus não deixa vestígio, não. Não Viu? deixa. Deus não deixa vestígio. Deus, ele limpa e ele limpa por completo. Sim. Né? Amém. Então, ali, eu usava muito crack. Teve dias de eu fumar 40 pedras de crack. É muito. 40 pedras de crack. Mas tem pessoas que usam mais. Meu Deus. Tem pessoas que usam mais. Aí, ali, eu comprava etanol. Não mata assim, não? Então, mata. Eu vi muitos morrerem. Eu vi muitos ter overdose e morrer. Eu tive várias overdoses. Eu costumo sempre dizer que eu tenho uma mãe que estava de joelho no chão. Glória a Deus. Mãe de joelho no chão, filho Jesus. de pé. Não adianta. E quando a gente tem promessa, Deus, ele vai trabalhando nessa promessa na nossa vida. Então, Deus, ele vai nos guardando. Só que a gente precisa entender algo. Porque eu vejo muita gente dizendo, eu tenho promessa, eu não morro. Morre. Até quem tem promessa morre. Morre porque tem um tempo determinado para tudo. Isso. A árvore que ela não dá fruto, ela não vai permanecer de pé. Entendeu? Então, você tem que ser frutífero. Esses dias eu preguei agora recente sobre a parábola do semeador. Então, você vai entender que você precisa dar frutos. Isso mesmo. Porque se você não der fruto, a árvore ela vai ser E queimada. frutos bons, né? E tem que ser frutos bons. Porque tem uma movimentação aí de frutos ruins, né? É complicado, mas amém. Felizmente. E ali, a minha mãe, ela nunca desistiu de mim. E mãe não desiste, né? Não. Mãe é coisa linda. Todo Ela mundo vai desistiu. até o fim, né? Todo mundo desistiu todo mundo A desistiu mãe de não. mim, a mãe não. Todo mundo. Mãe que é mãe. Todo mundo. Eu já não podia mais entrar na casa da minha mãe porque eu roubava meu irmão. Meu irmão tinha uma loja de conserto de celular, essas coisas assim. E eu roubava a loja do meu irmão. E aí meu irmão me espancava, gente. Meu irmão me batia, mas ele me ajudou muito, esse meu irmão. Ele me batia, mas ele me ajudava. Porque a gente sempre teve uma conexão, eu e esse meu irmão. Eu tenho paixão por esse meu irmão. E eu roubava e ele sempre via nas câmeras que era eu, então por isso que ele não chamava a polícia. Sim. Né? Porque como é que faz isso com a irmã? Mas ele não dava muita porrada. Ainda tinha, né? Ainda tinha o meu irmão, né? Protegia. Não vou chamar a polícia, não. Protegia. A minha mãe me tirou da rua. Né? Porque é mãe. Sim. Né? Minha mãe me tirou da rua. Ela ia lá buscar você? Sim. Minha mãe guerreou muito por mim. Minha mãe chorou muito, sofreu muito por mim. É por isso que hoje eu costumo dizer que eu sou o braço direito e o braço esquerdo dela, viu? Hoje, o que eu posso fazer por ela, eu faço. O que eu posso fazer, eu faço. E ela me colocou numa casa para morar. Casa toda mobiliada. Olha. Toda mobiliada. Nossa, ela teve coragem? Ela não teve medo de você pegar tudo e vender? Eu acho que ela não entendia muito bem. Meu Deus né? do céu. Porque, assim, no prazo de, no máximo, 15 dias. Não tinha mais? Mais nada. Não tinha mais nada. Eu dormia no papelão e eu me cobria com um lençol. E ali eu levava lixo para dentro de casa, porque quando você está na brisa do crack, você leva lixo, você vive no lixo. Porque um vício te leva ao outro. Você vai despencando cada dia mais. Então, você vai cada dia mais descendo. Então, eu colocava lixo, eu vivia no meio de bicho, no meio de rato. E até vizinhos reclamavam, né? Por causa dos ratos e tudo. E ali eu dormindo no chão e tudo. Ali, mas eu ouvia. Eu ouvia pessoas falar que Jesus tinha libertado. Mas eu dizia que era mentira. Eu dizia, não, isso é mentira, Deus não liberta, não. Porque se Deus libertasse, Ele me libertava também. Porque quem está nessas drogas, quem se afunda desse jeito, não quer viver nesse mundo, quer sair.
quer sair e não quer continuar. Eles querem sair. Quer sair. O maior sonho da vida é sair das drogas. Mas não tem força. Não consegue, não tem como, não consegue. Eu sempre quis sair das drogas. Eu vejo muita gente dizendo, tá nas drogas porque quer. Não, gente. Não é assim. Isso não é real. Entrou nas drogas porque quis. Muitas vezes foi por amizade, porque a amizade não influencia. Sim. Influencia porque sim. eu comecei a cheirar cocaína por amizade. Eu comecei a baforar cola por amizade. Porque eu comecei baforando cola, eu não comecei na cocaína. Eu comecei baforando cola, baforava thinner, porque naquela época era isso. Colocava na manga da camisa, ou colocava num pano e colocava na boca e começava a baforar aquilo. A cola de sapateiro. Colocava no saquinho e começava a baforar e aquela cola secava dentro do saquinho. Quando a cola ficou dura, você tinha inalado tudo que não prestava da cola. Então eu comecei aí. Entendeu? Porque o uso de droga não começa na cocaína. Você não vai começar na cocaína. No fraquinho. Ninguém começa na cocaína. Sim. Começa na maconha. Começa na maconha. Eu só uso maconha. É assim, uma vai levando. Eu só uso maconha. Maconha é natural. Porque vai ter muita gente que tá ouvindo que tá aí, tá dizendo, eu só fumo maconha. Maconha é natural, né? Assim que relaxa, tá dizendo. Maconha me relaxa, me deixa relax, me deixa tranquilo, tira o estresse. Começa na maconha. Meu Deus. Ninguém vai começar cheirando cocaína. Só que vai ter um momento que a maconha, ela não vai mais ajudar. E aí você vai cheirar cocaína. Mais forte, Você vai criar algo mais forte. E assim você vai indo. Porque eu não comecei usando o crack no cachimbo. Eu comecei usando crack na maconha, o mesclado. Meu Deus. Só que chegou um tempo que o mesclado já era fraco. Já não adiantava mais. Aí eu comecei a fumar no cachimbo. Direto no cachimbo, porque aí já era mais forte. Meu Deus. Então é isso que as pessoas precisam entender. Ninguém começa usando crack, ninguém começa usando a cocaína, ninguém. Você começa aos poucos. Sim. Que foi o que aconteceu comigo, entendeu? E ali, quando as pessoas diziam que Deus libertava, por muitas vezes na minha vida, eu queria ouvir Jesus falar. Eu queria. E eu ia para as igrejas. Suja, sim. fedida, descalça. Só que quando eu chegava na porta da igreja, quem estava na porta da igreja não me deixava entrar. Meu Deus, que maldade. Eu estava suja e fedida, eu não podia ouvir falar de Jesus. Que crente é esse? Não é Você crente, entendeu? não. Não. É o crente, o Mas é diabo bíblico, né? Que o amor de muitos esfriariam. É. Graças a Deus que não é de todos. É de muitos. Mas tinha igreja que me deixava entrar. E eu lembro que quando eu entrava, eu ia da porta até perto do altar. Era só banco. Hoje em dia que tem cadeira, hoje em dia que tem os bancos mais confortáveis. Isso. Mas um dia que era aqueles bancos marrom. De madeira, duro, de madeira, né? misericórdia, Deus. Você passava, acho que meia hora. Misericórdia. Hoje não. Tudo doía. Hoje tem as cadeiras almofadadas, coisa linda as igrejas, mas eram só aqueles bancos. E eu ia da porta da igreja. Acho que era pra testar os irmãos ali, eu né? também Sentado. acho que era pra não dormir. Porque não tinha como Eu dormir acho ali. que era. Hoje você dá cochila. Hoje dá pra cochilar. Meu Deus. E tinha igreja que deixava. E quando essas igrejas deixavam eu entrar, o que eu fazia? Eu ia da porta até perto do altar e eu ficava olhando os bancos. Procurando o banco que mais tivesse pessoas. Sim. E que me coubesse no meio. Por que eu queria caber no meio de alguém que tivesse muita gente? Porque eu tinha uma ilusão de quanto mais pessoas estivessem no banco, alguém ia se levantar e ia me dar um abraço. Meu Deus. Eu só queria um abraço. Porque eu não me sentia mais gente. Porque quem vive nas ruas, quem vive nesse mundo, não se sente mais gente. Então ali pra mim eu não era mais gente, eu era qualquer coisa, menos um ser humano. Porque ninguém chegava mais perto de mim. Ninguém falava comigo. As pessoas passavam perto de mim e as pessoas fechavam o nariz, fingia que não estavam me vendo, se incomodava com o meu fedor. Não. Então assim, eu queria um abraço. Gente, Jesus, quando vivia na terra, fazia tanto isso. Abraçava, conversava. Era um amor e ainda, né? Com certeza, ele é o amor. Ele é um amor.
Ele é o amor. E não importava quem era, Não. se era prostituta, se era mendigo, não importava. Não importava. Mas, E a gente que não somos nada, entendeu? que viemos do pó e do pó retornaremos. E não, né, não chegamos a dar um abraço chega a dar num um amigo, abraço. num irmão. Porque se incomoda com o fedor. Né? E eu tinha certeza que alguém ia me dar um abraço. Gente, eu só queria me sentir gente. Porque eu costumo dizer que um abraço, ele salva. Um abraço, ele liberta. Um abraço, ele cura. Um abraço coloca um espírito de depressão por terra, gente. É só um abraço, não custa nada pra você. Sim. É um abraço, mas quando eu sentava, o pessoal se incomodava com o meu fedor. E ali saía. Podia não ter outro lugar para sentar, mas não voltavam mais para ali. E aí eu saía pior. Sim, com certeza. Porque você vai atrás de um abraço e você sai de lá desprezado. Então você não vai... Cadê? Como é que você consegue ver Deus? Como é que você acha que Deus vai libertar se ninguém pode te dar um abraço? É por isso que hoje o meu trabalho, quando eu vou pregar embaixo das pontes, o meu trabalho não é pregar o evangelho, é abraçar. O abraço ele é suficiente. Você quer uma palavra maior do que um abraço? Não existe. Isso. Não existe. Você pode ir nas minhas redes sociais, você não vai ver foto minha fazendo obra de rua, abraçando usuários de droga. Você não vai ver foto minha distribuindo marmita, mas nós fazemos essa obra. Mas eu não faço, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela diz que o que a direita faz, a esquerda não precisa ver. Eu vi muitas fotos minhas espalhadas nas redes sociais com o tempo. Fotos minhas porque eles pegavam os piores para tirar foto e postar, para mostrar que estava fazendo. Não há necessidade disso. Meu Deus. Não há necessidade disso. Não há, gente. Pra quê? Pra que isso? Isso é pra humilhar, isso é pra humilhar. Isso não há necessidade de fazer isso. Então você não vai achar. Porque eu prego a palavra todos os dias, né? Mas nem sempre é dentro das igrejas. Eu prego nas portas, eu prego dentro das casas de recuperação, na porta das cadeias, embaixo da ponte. Porque esse é o verdadeiro evangelho. É levar a palavra do Senhor, não A importa. toda criatura. Isso, e não importa onde. Não importa. Onde é. Não importa. Não importa onde é. É em todos os lugares. Esses dias eu entrei dentro de um centro de Umbanda. Porque eu recebi um convite para resgatar uma moça. Entendeu? Porque ela estava nas drogas. Vai lá, vou fazer uma oração. É claro que eu vou. O porquê não? Sim. O porquê que eu não vou? Por quê? Porque dentro da casa da É porque moça... não é França, Entendeu? não é Paris. Então, entendeu? Aí, porque não ela... é lugar chique. Aí ela falou pra mim, e essa moça falou assim pra mim, nossa, porque ela me fez esse convite. E eu falei pra ela, ela falou assim pra mim, eu queria te fazer um convite, mas eu vou deixar pra lá e não vou fazer, não. Eu falei pra ela, faz. Ela falou, mas você não vai aceitar. E eu falei pra ela, mas o não você já tem. Então faz o convite. Aí ela falou, eu queria que você viesse na minha casa, porque a minha filha tá nas drogas, e eu queria muito que você viesse aqui para conversar com ela, para contar um pouco do... Olha isso aqui, para contar o que Deus fez na sua vida. Olha. Porque essa pessoa que me convidou, me conheceu nessa época. Conheceu na pior situação. Você entendeu? Me que conheceu você quando eu tava nas drogas, quando eu tava no homossexualismo, me Sim. conheceu tudo isso daí, entendeu? E eu falei para ela, eu vou. Aí ela falou, não, mas você não entendeu. A minha casa ainda é um centro de Umbanda. Aí eu falei pra ela, mas eu vou. Eu não tenho problema. E ela mandou um monte de carinha de choro. Olha. E ela falou assim pra mim, eu convidei tanta gente que é crente. Meu Deus. E ninguém aceitou. E você vai vir. Eu falei, eu vou. Eu vou. E aí eu olhei, porque como eu tenho uma agenda bem cheia, Sim. bem corrida, eu olhei e falei pra ela, olha, tal dia eu não tenho nada agendado, eu vou pra aí, tá? E ali ela não acreditou que eu ia. Ela só entendeu que realmente eu iria quando eu cheguei na porta da casa dela e eu tirei uma foto e falei pra ela, estou aqui. E ali eu vi a alegria dela. E ela falava pra mim, você é diferente. Porque é isso que nós precisamos ser. Diferente. Diferente. E quando eu entrei, tinha um pessoal lá. E aí eu entrei, cumprimentei todo mundo, né? Eu não
Para mim, todos somos iguais, Sim. entendeu? Nós escolhemos caminhos, mundos diferentes, Sim. mas somos todos iguais. Eu não faço acepções de pessoa. Para mim, não me importa. Não importa sexo, não importa religião, não importa cor, não importa credo, não me importa. O importante é que somos todos iguais. Sim. Somos todos filhos. É o que nós somos. E ali tinha um pessoal ali, a gente começou a conversar, e ali ela fez um café. Gente, eu amo café. Eu amo café, misericórdia, Jesus. Eu não vivo sem café, gente. Né? Eu não vivo café. Café pra mim é pra acordar, pra dormir, pra tomar banho. Café pra mim é pra tudo. Pra tudo. É muito bom. É pra tudo, é bom demais, né? E ali ela fez um café, e aí ela falou, você aceita o café? Mas eu vi que ela achou que eu não iria aceitar aquele café. Eu falei, eu aceito. É lógico, amo café. Tomei aquele café e o pessoal conversando comigo, aí daqui a pouco ela falou assim pros meninos, ela é pastora. Um olhou pra cara do outro assim. Ele é o quê? Aí eu falei, eu sou pastora. Nossa, e você tá aqui com a gente. Tá vendo? Você entendeu isso aí? Você entendeu? Nossa, É ser diferente, Isso. gente. É ser diferente é o que importa pra nós hoje. É sermos diferentes, é mostrarmos que realmente nós carregamos conosco a presença, o brilho do Espírito Santo. Porque ninguém vai me corromper. Eu entrando dentro do centro de Umbanda, eu não vou ser corrompida ali dentro. Não. Eu cuidando do dependente químicos, eu não vou voltar a usar droga. Porque eu sei quem me libertou. Eu conheço o Deus que me libertou. Eu conversando, eu andando com alguém do homossexualismo, não vai me corromper. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem foi que fez isso comigo. Isso. Então eu vou continuar tendo essas amizades. Glória eu tenho a Deus. amigos. Eu tenho amigos usuários. Eu tenho amigos gays, lésbicas. Eu tenho amigos que estão no tráfico. Eu tenho amigos. São meus amigos. E eu evangelizo a vida deles. Você não faz recepção de pessoas. Não, porque eu sou espelho para eles. Sim. E muitos olham para mim e falam, pastora, eu me espelho em você. Porque se você saiu, Deus também vai me tirar, entendeu? Reflete, é né? É a reflete. imagem, é o Espírito Santo, é Deus ali. E é isso que as pessoas precisam entender. Isso. Que nós somos espelho para quem está lá do lado de fora, viu? E eu sei que eu vendi tudo que eu tinha na casa, perdi tudo, vivia pelas ruas. As pessoas às vezes me viam na rua, tirava foto minha, drogada, deitada na boca do esgoto, e mostrava para minha mãe, e aquilo não ajuda. Aquilo não ajuda, só traz mais tristeza para uma mãe algo desse. E eu lembro que eu estava um dia em casa muito drogada. E eu lembro que a minha sobrinha pequena, criança, entrou na minha casa e falou assim para mim, tia, eu só vim aqui te contar uma coisa. E eu falei para ela, fala, Kathleen, o que foi? Ela falou, tia, tem uma semana que eu não consigo dormir direito. E ali eu falei para ela, o que tem a ver com isso? Ela falou para mim, tia, porque todas as noites que eu durmo, o Senhor me mostra a senhora dentro de um caixão, dentro de uma igreja, tia. Meu Deus. E eu só vim aqui forte. porque eu não queria que a senhora morresse sem ter um encontro com Deus. O que você sentiu? Nada. Nada. Não senti nada. E ali ela falou para mim, tia, na minha igreja vai ter um encontro com Deus. Eu vou te explicar como funciona. Ela falou para mim, são 3 dias, custa R$90. E hoje esse encontro custa 150 porque eu trabalho nesse mesmo encontro. Hoje eu trabalho no mesmo encontro a qual eu passei. E ela falou assim para mim, tia, mas eu sei que a senhora se droga e a senhora não tem dinheiro para pagar. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 9 anos, estava para fazer 10 anos. Meu Deus, é só Deus usando. E ela falou assim, tia, mas eu vou pagar para a senhora ir para esse encontro. E ali ela falou, a senhora vai? Eu falei para ela, não, eu não vou. Ela falou, tia, se não for pela senhora, vai por mim. E pela minha sobrinha, eu fui para esse encontro. Não foi por mim, foi por ela. Eu também não fui para encontrar Jesus. Eu fui para agradar a minha sobrinha. Um dia antes desse encontro, eu assaltei um casal. Eu roubei 2 celulares caros. Nossa. Eu vendi o celular, comprei muita droga, muita bebida. E eu levei para esse encontro. Para usar lá, na igreja. Dentro desse encontro, eu cheirava cocaína na capa da Bíblia.
E o canudo era a folha da Bíblia. Meu Deus. Na frente de todo mundo. Eu não escondia na frente de todo mundo. Quando os irmãos iam dormir, eu ia pro mato queimar crack. E no domingo, gente, no domingo nós de vir embora. Deus usou o irmão que eu mais odiei dentro daquele lugar. Porque as trevas, ela nunca vai se dar com a luz. Isso. Nunca, não tem como. Não tem como. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, Deus preparou alguém, mas não é da igreja. É mentira. Deus não vai te dar ninguém fora da igreja. Deus vai te dar alguém de dentro. Viu? Isso mesmo. Isso é... E ali ele falou assim pra mim, moça, se você sair daqui do jeito que você está, em 3 dias, ele foi bem claro, você vai descer a sepultura. Porque vejo eu na sua frente uma cova aberta. Eu até hoje eu amo muito, eu tenho muita paixão por essas pessoas desse encontro que eu fui. É uma igreja em células, né? É uma igreja chamada Emanação em células. Gente, é coisa linda o trabalho que eles fazem. Eles realmente, pagam preço pelas almas, porque eles pagaram um preço muito alto pela minha vida. Para hoje eu estar aqui, eles pagaram e eles Glória ainda a Deus. pagam esse preço. Eu sei que eles pagam esse preço. Hoje eu tenho paixão por aqueles pastores. Eu costumo dizer que eu tenho vários pastores, né? Tenho muita gente que cuida da minha vida espiritual. Amém. Tenho pessoas que Que oram. bênção. Eu não tenho amigos, né? Eu costumo dizer que eu tenho a Najara. A Najara é minha amiga. Porque ela é aqui doida. Assistindo, né? filmando, Isso, tirando foto. Porque ela é doida. Ela ainda é minha amiga porque ela é doida, gente. Porque andar comigo não é fácil. Porque não é que eu sou santa, de forma nenhuma, mas quanto mais eu posso me aproximar de Deus, eu me aproximo. Então, para andar comigo, tem que andar com a presença. Então, não consegue, porque quando começa a andar comigo, a Najara já falou isso para mim, quando começa a andar comigo, começa a pagar preço. Eita. E aí nem todo mundo meu aguenta. Deus. Aí nem todo mundo aguenta isso. Você São trabalha poucos. firme e forte, né? Pra Deus. Entendeu? Porque eu tenho um propósito, eu tenho um voto com Deus, eu preciso Sim. cumprir o voto que eu fiz com Deus. E aí esse irmão falou isso pra mim no encontro. E só que eu muito dura. Eu não queria saber de nada. Eu não abracei, não abraçava, eu não sorria, entendeu? Então, assim, eu fui muito dura, muito rústica, eu não queria saber de nada, porque o ser humano, para mim, o ser humano não me amava. Eu falava, ninguém gosta de mim. Então, eu me fechei e me transformei num ser humano muito fechado e muito duro. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não sentia amor, não sentia pena, não sentia nada. Eu não sabia o que era sentir isso, né? E ali eu não voltei para Jesus. E depois de ter cheirado na folha da Bíblia, na capa da Bíblia, eu devo ter saído de lá pior. Né? Porque, gente, é um absurdo Meu algo Deus. desse. Não é normal. Que pecado. Não é normal, gente. Mas muitas vezes eu fumava maconha com a folha da Bíblia. Meu Deus. Aquelas Bíblias pequenas, Sim. do Novo Testamento. Aquelas pequenininhas. Então, a folha antigamente era de seda. Ah, é? Era folha de seda. Eu fumei muita maconha naquela folha. Porque a folha era de seda. Depois você pode pensar, a folha era de seda. Era loucura, era loucura. Só Deus para ter misericórdia. Era só Deus. Eu sempre afrontei muitos crentes. Porque depois de tudo que aconteceu comigo, eu odiei o crente. Eu peguei o ódio mortal de crente. Se você falasse pra mim que você era crente, você tava complicada na vida. Porque eu ia te perseguir, eu perseguia, literalmente. Quando eu prego hoje sobre Saulo, que foi transformado em Paulo, eu prego a minha vida. Sim. Eu não prego Paulo, eu prego Andréia. Eu prego Andréia, porque eu fui uma grande perseguidora do povo evangélico. Meu Deus. Entendeu? Eu entrei em muitas igrejas e quebrei tudo quando as igrejas... Estourava as portas das igrejas de noite, quebrava tudo que tinha nas igrejas. Não tirava nada de lá, porque fui de crente. Sim. Mas quebrava. Então eu fui uma grande perseguidora do povo evangélico. Eu não gostava, eu odiava. Quando esse pessoal ia nas portas evangelizar, entendeu? O que eu pudesse jogar, eu jogava neles. Meu Deus. Não existia isso aí na minha vida. Não existia, era complicado. Jesus, amado. E eu voltei de lá desse encontro. Eu cheguei desse encontro no domingo, Sim. de noite. E nesse mesmo domingo que eu voltei, na madrugada de domingo para segunda, eu querendo crack, sem dinheiro, querendo usar a droga de qualquer forma, eu entrei dentro de uma casa, no bairro. Só que, gente, entenda bem, eu era nóia, eu não era doida.
Então, eu entrei dentro de uma casa sem saber que era a casa de uns dos traficantes do bairro. Meu Deus. É. E eu peguei muita coisa de lá. Muita coisa. Só Roubou que muita coisa. Muita coisa. Eu peguei muita coisa. Muita coisa, mas eu não sabia. Tanto que eu não sabia é que de manhã cedinho, na segunda-feira, eu fui na Boca. Eu levei corrente. Pra vender. Eu levei camiseta. Vender não, trocar, Pra trocar. né? Trocar. Pra trocar. E eu troquei com o próprio dono. Ai, Jesus. Mas ali, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se Deus cegou, eu não sei o que aconteceu, porque ele trocou, ele me deu as coisas. E eu fui embora. Eu fui embora. Eu comecei a usar crack, porque eu peguei bastante crack, usei crack, usei cocaína, muita coisa. E passei a noite, o dia e a noite usando droga. Na terça-feira, eu voltei e troquei mais coisas. Só que aí já não era ele, já eram os meninos que estavam lá, né? Aí troquei boné, troquei mais coisas. E usando crack. Toma ali crack, toma ali cocaína, toma ali crack, toma ali cocaína, toma ali lança-perfume, porque aí eu tava usando tudo de uma vez. Meu Deus. Tudo de uma vez, entendeu? Então eu comecei a juntar e usava tudo. Tudo que eu podia usar, eu usava. Porque eu não usava um tipo de droga específica. Eu usava todos os tipos de droga que existisse. O que fosse droga, Porque eu usava. não fazer efeito um só, tem que usar tudo pra fazer. O viciado usa o que tiver. Meu Deus. O viciado usa o que tiver. O que tiver pra ele usar, ele vai usar. Ele não escolhe o que usar. É droga, ele está usando. E eu tinha uma predisposição muito grande pra vício. Então, tudo que aparecia, que dizia pra mim que era droga, eu estava usando. Sim. Entendeu? E aí, na quarta-feira, gente, o terceiro dia... como Deus havia dito. Porque Deus, quando Ele fala, Ele é exato. Ele vai cumprir da forma que Ele disser. No terceiro dia, eu levei 3 relógios. 3. Eu cheguei, gente, a trocar. Eu troquei os 3 relógios por crack. Era a última coisa que você tinha? Era a última coisa que eu tinha. Eu troquei os 3 relógios. Meu Deus. Troquei, enchi os 2 bolsos da calça de droga, de crack, com outras drogas, com cocaína, com lança-perfume. Quando eu cheguei, gente, na esquina do beco, o beco estava fechado de cara. E eu comecei a contar, mas ali eu já senti um aperto muito grande no peito. Ali eu já sabia que tinha algo estranho. Você tinha noção do que eles iam fazer? Não, mas eu não sabia. Eu não sabia. Eu não tinha noção do que ia acontecer. Aí ali um deles falou que eu tinha roubado a casa de um deles. Mas até então eu não sabia que eu tinha roubado a casa de um deles. Quando o cara falou, você roubou a casa errada, aí ali... Ai, não tem nem como explicar. Não, né? Ali eu tinha certeza que eu ia morrer, porque eu vim desse mundo. Você já sabia? Eu já sabia. Ali eu tinha certeza que eu ia morrer. E ali eu cheguei a contar. Eu contei 17 deles. Mas tinha pra mais de 30. Pra mais de 30 deles. Pedaço de pau, ferro, fio. Juntou todos os amigos, tudo ali que tinha que juntar. Juntou todos. Eu apanhei tanto. Porque eu não sabia que quando você apanha muito, o seu corpo, ele adormece e você não sente mais dor. Chegou uma hora que eu não sentia mais. Quem passou, né, com essa violência assim, sabe. Não, eu não sabia. Mas eu nunca tinha passado por isso, então eu já tinha praticado. Eu não tinha passado por isso. Você batia nas pessoas? Sim. Eu já tinha praticado, eu não tinha passado por isso. Por isso. E ali teve uma hora que eu não sentia mais dor, então eles batiam, eu não sentia mais nada. Nada. Nossa, pensava que você sentia dor até no último... Não. No último do último. Não sente. Não sente. Chega um tempo que você fica todo adormecido das porradas e você não sente mais nada. E era chute, e era soco, e era paulada, e era com fio. Meu Deus. E eu fiquei toda machucada, é porque como eu uso maquiagem, esconde, mas a boca, no olho, eu fiquei irreconhecível. E aí um deles apareceu com uma marreta. Chegou o final de tudo, né? Quando o ponto eu final. vi aquela marreta, eu sabia que ali tinha acabado tudo na minha vida. E ali esse rapaz disse assim, é pra matar. Ele deixou bem claro, é pra matar. Ele deu ordem. Ele é pra matar, porque o carro já tá ali pra desovar. Foi. Aí deixou bem claro.
E ali, um deles ajeitou minha cabeça, e ele ajeitou com o pé. O microfone. Ele pegou o pé, com o pé ali, ele ajeitou minha cabeça, e ali ele me deu uma marretada, que o meu lado esquerdo entrou, né? Porque amassou um pedaço. Ali eu voltei a sentir dor. Porque ali eu senti a dor da morte. Ali, gente, não foi real, não foi surreal aquela dor. Foi algo inexplicável, a dor que eu senti. Só que eu passei a vida chamando Deus de camarada. Porque eu não conseguia pronunciar a palavra Deus. Eu não conseguia, a palavra Deus não saía da minha boca de jeito nenhum. Eu chamava Deus o tempo inteiro de camarada. Era camarada aqui, era camarada ali, era camarada pro lado de lá. Nunca era Deus. Nunca era Deus. Não conseguia pronunciar o nome de Deus. O inimigo não deixava. Ele não deixava de forma nenhuma eu pronunciar o nome de Deus. E ali, quando eu recebi aquela marretada, que eu tinha certeza que eu morreria, eu lembrei que Deus chamava Deus. Bem na última hora. A gente vai lembrar de Deus nos últimos momentos das nossas vidas. Deus. Quando a gente começa a passar os piores momentos das nossas vidas, a gente lembra de Deus. Aí a gente não esquece de Deus. Só que Deus, ele é misericordioso, né? Porque Deus podia também esquecer da gente. Isso. Você concorda que Deus podia esquecer da gente? Você esqueceu de mim o tempo inteiro, porque que agora eu tenho que lembrar de você. Né? Você entendeu? Mas Deus, ele é misericordioso. Nós herdamos essa misericórdia. Não que nós merecemos. Porque nós merecíamos mesmo era ir pro inferno. Porque a vida que nós levamos, meu amigo, não dá. Mas aí nós herdamos esse merecimento, essas oportunidades que ele dá, né? E ali eu lembrei que Deus chamava Deus. E eu falei para Deus, Deus, me dá uma chance. Meu Deus. E eu falei para Deus, por favor, misericórdia, Jesus. Só me dá uma chance. Eu só queria uma chance. Porque ali eu lembrei da minha mãe. Ali você lembrou dela. Ali eu lembrei. Ali eu lembrei do sofrimento da minha mãe. Você já imaginou uma mãe enterrar um filho? Se é que fosse me enterrar. Porque muitas mães não conseguem enterrar o seu filho, porque eles desaparecem com os filhos, entendeu? E ali eu lembrei da minha mãe, eu lembrei de Deus. E ali, Deus... Eu não sei se Deus tirou minha vida por um tempo, ou se Deus fez eles acharem que eu estava morta, né? Se Deus tirou a minha respiração, eu não sei o que aconteceu. Mas eles me desovaram com a certeza de que eu estava morta. Me jogaram. Eles me jogaram no matagal, com a certeza que eu estava morta. Só que ali Deus deu a chance que eu havia pedido para ele. Deus me deu. Deus deu. Só que eu não dei valor à chance que Deus me deu. Meu Deus. E como que você saiu dali? Então, eu saí me arrastando pelo mato, toda machucada. E ali me encontraram. Sim. Eu sei que eu cheguei até um determinado ponto. E quem me encontrou, quem levou, eu nunca vou saber. Porque eu acordei no hospital. Eu acordei não sei quantos dias depois no hospital. Eu acordei, não sei quem me levou, até hoje eu não sei. Não sei quem Deus usou para me levar, mas eu acordei dentro do hospital, né? Então, até o momento que eu cheguei para fora do matagal, eu me lembro que eu fui me arrastando, literalmente fui me arrastando pelo chão para chegar até ali. E dali por diante, eu não sei mais o que aconteceu. Eu acordei no hospital, acordei cheia de cano. Os médicos tinham certeza que eu iria morrer, né? Tava entubada? Tava entubada. Foi algo terrível da minha vida. Eu lembro que quando eu acordei, eu me assustei, né? Eu não sabia onde eu estava. Foi um cenário bem complicado para mim. Eu lembro que tinha até polícia, né? Porque eles queriam saber o que tinha acontecido. Sim. Pela situação que eu estava. Eu lembro que eu falei que eu não lembrava o que tinha acontecido. Mentira, eu lembrava de tudo que tinha acontecido, mas... Você não podia falar. Não tava, como que eu ia falar um negócio daquele? Não podia, não tinha. E eu lembro que um médico falou que era normal eu não lembrar, né? Eu não lembrava o que tinha acontecido. Sim, a pancada na cabeça que você levou. Então eu tinha sido assaltada, qualquer coisa assim, menos o que tinha realmente acontecido. E aí ali eu fiquei jurada de morte, né? E ali eu fiquei escondida, porque depois eles descobriram que eu estava viva, né? Eles descobriram que eu estava viva, né? E ali eles tentavam me matar. Eles tentaram me matar outras vezes. Sério? Tentaram me matar outras vezes. Meu Deus. E Deus nunca deixou. Mas eles te pegaram ou... Pegaram, aí me espancaram, não conseguiram me matar. Deus espancaram de novo? Me espancaram de novo. Só não me espancaram da forma que tinham me espancado lá, mas eles me batiam toda vez que eles me encontravam. Eles batiam. Assim, eu não podia voltar mais pro bairro. Meu Deus. Não podia mais voltar.
E a pastora desse encontro, gente, é por isso que eu falo que eles pagaram um preço muito grande e ainda pagam um preço pela minha vida. A pastora Gislene, gente, eu amo aquela família, eu amo a família Emanação de paixão. E eu tinha muito preconceito com igrejas em células, gente, mas coisa linda a igreja em células. Eles fazem um trabalho excelente. Fazem um trabalho excelente com jovens, com usuários de droga, com qualquer uma outra pessoa. É um trabalho lindo, né? Trabalho lindo. E ali ela não desistiu da minha vida, porque, gente, é difícil. Depois de tudo que eu fiz dentro daquele encontro, depois de tudo que eu fiz, qualquer um teria desistido. Mas eles não desistiram. E no dia 3 de setembro de 2017, ela me fez o convite. Ela frisou bem a data. Ela falou para mim assim, André, hoje é dia 3 de setembro de 2017. Dia 7 de setembro vai ter mais um encontro. Deus manda te convidar. Mas Deus manda dizer o seguinte para você, vai se você quiser. Se você não quiser ir, o problema é teu. O teu sangue não passa mais pelas minhas mãos. Só que essa é a tua última chance. Quando ela falou a última chance, filho de crente. Filho de crente, eu senti uma dor. No fundo, você... Eu senti uma dor tão grande no peito que parecia que alguém tinha enfiado uma faca e tirado. A impressão é que alguém enfiou e tirou rapidamente uma faca. E ali eu falei pra ela que eu ia. E eu tinha um revólver. Eu tinha um revólver velho, gente. Aquele revólver acho que não saía mais bala de jeito nenhum. Era velho, enferrujado, todo emendado. Deus céu. Eu tinha esse revólver e gente, eu não ameacei Deus de jeito nenhum. Mas eu tive uma conversa com Deus. Eu falei para Deus assim, Deus, eu vou para esse encontro, com o revólver na mão. Eu vou para esse encontro. Mas se eu voltar do jeito que eu estou, eu mesma vou me matar. Eu não vou dar chance de ninguém tirar a minha vida. Meu Deus. Eu fui para esse encontro, dentro do mesmo templo onde eu havia cheirado cocaína. Eu dei 3 passos naquele lugar. Eu parei naquele lugar. Depois de 3 passos, eu olhei para o alto e eu disse, Deus, se verdadeiramente tu estiver me vendo dentro desse lugar, eu saí daqui liberta de todos esses vícios, eu vou te servir todos os dias pro resto da minha vida. Eita, glória, Deus escutou. Em 3 Deus dias, ouviu. 3 dias dentro daquele lugar, eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Foi algo surreal. Eu saí de lá liberta de todos os vícios. Meu Deus.